Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso curso de História da América Virtual da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Rafael Ruiz e estou aqui ainda nessa segunda parte da aula 1. Nessa parte eu vou explicar o meu posicionamento sobre a história da América e os meus referenciais teóricos. Com relação à história da América, à historiografia da história da América, há um primeiro problema básico que é muito importante ter em conta, que é a questão das fontes. Quando alguém quer fazer história da América, tem que ter em conta que há uma profunda dificuldade para encontrar as fontes. A fonte de maior ou de mais fácil acesso, a fonte mais fácil de ter, de dispor, de estudar, de trabalhar, são as fontes que nós chamamos de crônicas, ou seja, no primeiro século da conquista, no século XVI, portanto, houve uma grande quantidade de historiadores, entre aspas, ainda não existia essa função, essa especificidade, né? Mas havia muitos cronistas, é por isso que a gente dá o nome de crônica, havia muitos cronistas oficiais, mandados pela coroa de Castela, para dar conta, para narrar a história dos povos vencidos, a história dos castelhanos, a história dos vencedores, e nesse sentido o importante é saber falar castelhano e entender bem o castelhano. Há uma história dos vencedores, ou seja, temos acesso a uma história narrada, contada, documentos escritos pelos povos mesoamericanos ou pelos povos andinos, pelos povos maias. Temos, existem esses códices, o nome que se dá normalmente são códices, mas são muito poucos. É um número muito pequeno. Não é apenas o problema da quantidade, né? É principalmente a dificuldade, né, de entender, de ler, a capacidade de entender o que está escrito. Há um grande estudioso chamado Gordon Broderson, que está casado com uma brasileira que fala português, né? Uma obra dele conhecida e importante é o Popol Vuh, que é um dos livros maias que dispomos em forma impressa, né? Foi trabalhado durante muitos anos por ele, né? Mas claro, os códices, né? Nós teremos uma aula só específica sobre os códices. Não são livros, não estão impressos em formas de livros. Os códices são umas estruturas muito complicadas, né? É como se fossem uma espécie de sanfona que você vai abrindo, né? Como se fosse uma tira enorme, imensa, de pergaminho, que não é pergaminho, é outro material, mas que o narrador, o historiador, o cronista, o oficial asteca escrevia, né? Nós temos acesso a isso, né? Há alguns códices anteriores à chegada dos espanhóis e há outros códices que foram feitos por um trabalho misto entre os espanhóis e os indígenas, né?
Mas é muito difícil, é dificílimo entender esses textos, né? E essas são as fontes. Então, claro, quando um historiador de América, se debruça sobre suas fontes, a tendência normalmente, infelizmente, é a ir atrás das fontes dos cronistas espanhóis. Sempre se pode fazer, mas me parece que não cabe, né? Sempre se pode fazer, esse seria um segundo problema. A crítica, que é assim, puxa, mas então o que nós temos é uma história sesgada, uma história enviesada, uma história escrita, né, pelos espanhóis, escrita pelos vencedores, e não uma história escrita pelos vencidos. Houve, inclusive na historiografia, mais dos anos 80, né, a preocupação de procurar escrever uma história a partir das fontes indígenas. Todorov, por exemplo, um dos mais conhecidos, né, vai falar sobre a história dos vencidos. Watchell também vai falar sobre a história dos vencidos. Agora, a questão que se coloca é, pelo fato de ser uma história dos vencidos, ela é mais verdadeira que pelo fato de ser uma história dos vencedores? O que caracteriza uma história como verdadeira? Já na primeira parte desta aula, eu falava sobre a questão da subjetividade, a questão da retórica. O historiador sempre conta a história a partir do seu próprio ponto de vista. A gente não pode deixar de ter em conta isto. Isto é inevitável. Isto é a natureza da história. É o historiador quem seleciona os fatos, é o historiador quem tece o fio que enlaça, que junta os fatos, e é ele quem conta a história. Tanto faz que ele seja vencedor ou vencido. Quer dizer, logicamente, nós, se conseguirmos ter acesso a várias histórias contadas por vencedores e várias histórias contadas por vencidos, é ótimo. Isso nos dá uma capacidade maior de compreensão de todo o fenômeno histórico. Mas temos de ter muito cuidado sempre quando se faz a crítica, porque essa crítica não é propriamente crítica, isso daí é da natureza das coisas. Dizer que o historiador X está escrevendo do seu ponto de vista, ele escreveria a partir de que ponto de vista, se não fosse o seu ponto de vista? O que é importante é que quando a gente for ler um livro de história, a gente se preocupe em descobrir ou em saber qual é o ponto de vista do historiador, ou seja, qual é a sua escola historiográfica. Ele pertence a uma escola marxista, ele pertence a uma escola estruturalista, ele está mais ligado a microhistórias, ele está mais ligado à história do gênero, ele está mais ligado à meta-história. Qual é? Qual é o patamar? Qual é a atalaia? Qual é o ponto de vista em que o historiador se coloca para contar a sua história? Muitas vezes isso está descrito pelo próprio historiador e isso dá um pouco de a dimensão da sua honestidade intelectual. O historiador, o próprio historiador conta, normalmente na introdução, quais são os seus referenciais teóricos. Mas se ele não fizer isso, a gente pode sempre olhar para a bibliografia final e olhar quais são os livros, quais são os referenciais bibliográficos e teóricos que esse autor utiliza. E aí a gente vai perceber qual é a filiação historiográfica em que ele se coloca. Né? Mas criticá-lo por isso também não faz sentido. Todo mundo tem. Estamos no terreno da arte, né? Estamos no terreno da heterogeneidade de opiniões, estamos no terreno da livre interpretação. Nós precisamos, se queremos ser historiadores, nós precisamos reconhecer, né,
que a história é feita por historiadores e que esses historiadores têm os seus pontos de vista. Agora, nós, enquanto leitores, ou enquanto cidadãos, não precisamos, enquanto cidadãos, podemos conferir mais ou menos autoridade a esses livros, podemos perceber mais ou menos manipulação, poderemos identificar e criticar pontos que nos parecem obscuros, o que nos parecem falsos, o que nos parecem criticáveis ou questionáveis. Isto mesmo é o que faz com que a história avance, com que a história vá desenvolvendo cada vez mais os seus estudos, as suas análises, né? Então, esses dois primeiros problemas que eu acho que é importante, né? Um é que as fontes que nós temos acesso são difíceis, né? E, por outro lado, que essas fontes estão muito marcadas, né? Muito marcadas pela sua, vamos chamar assim, pela sua, pelos seus próprios interesses, né? Do vencedor em contar as batalhas e contar as grandes gestas e em contar os benefícios que os espanhóis, que os castelhanos trouxeram para a América, e do ponto de vista dos vencidos, os seus interesses em mostrar a maldade, a crueldade, a fiereza, a aspereza, a dureza com que os indígenas foram tratados. Tudo isso temos de levar em conta para fazer uma análise sobre a história que está sendo contada, a história que está sendo narrada. Um outro problema, um terceiro problema, diz respeito ao seguinte: quando se fala de história da América, é muito comum, eu ouço com muita frequência isso, né? Se fala muito de que os espanhóis destruíram, queimaram a história dos povos americanos, né? E impuseram e colocaram em prática o seu ponto de vista, a sua própria história, a história contada pelos espanhóis. Isto é verdade. Foi uma guerra de conquista, foi uma guerra injusta. Inclusive, houve muitos autores espanhóis, muitos pensadores, muitos professores. Lembro um que eu fiz o meu mestrado em Direito Internacional, eu fiz sobre Francisco de Vitoria, que era um professor de Salamanca, um professor de teologia de Salamanca, que condenou a invasão e a guerra feita pela monarquia hispânica na América. E, inclusive, o imperador Carlos V proibiu de dar aulas. Parou de dar aulas, foi censurado nas suas aulas, precisamente por condenar a invasão e a guerra. Então, nem todos os espanhóis concordavam ou concordaram com o que aconteceu na América. Mas e isso que aconteceu na América foi uma destruição da história dos livros, dos documentos, dos códices indígenas. Mas é importante ter em conta que os espanhóis não foram os únicos invasores e nem foram os únicos destruidores de documentos. Assim, por exemplo, no mundo mesoamericano, no que hoje conhecemos como México e América Central, os astecas também invadiram. Os astecas não eram originários da Mesoamérica, nem da América Central. Os astecas, pelos estudos mais recentes, eram originários mais, vamos chamar assim, do que hoje se configura como New México, uma região que estaria no norte do México atual, mais ou menos no estado, entre o estado do Texas
Colorado, do Texas, do New México, né? Os astecas estavam por lá. E eles invadiram. Eles invadiram os povos mesoamericanos que já estavam instalados, inclusive, ao redor do lago, né? Onde depois foi fundada a cidade de Tenochtitlan, né? E eles foram fazendo alianças com alguns povos e foram fazendo guerras com outros povos até o momento em que, em determinado momento, por volta de quase 1400, né, acabaram dando o golpe. 1300 e muito, 1400, eles deram o golpe, né, impuseram a sua história, impuseram os seus deuses, impuseram os seus métodos e queimaram e destruíram a história que não era dos astecas. Era a história dos olmecas, a história dos toltecas, a história dos antigos povoadores da Mesoamérica. E os astecas vão construir a sua própria narrativa, a sua própria história, que vai ser a história dos povos mesoamericanos, que depois vai ser reconhecida como a história do México, depois, eu digo, no século XIX, na hora da separação da Espanha. Os astecas vão ser considerados os fundadores, mas a história que nós temos contada pelos astecas não é a mesma história contada pelos toltecas e pelos olmecas, só que essa história já não temos, porque ela foi destruída. Então os astecas vão narrar que eles foram chamados pelo seu deus, que é o Huitzilopochtli, para que entrassem no que hoje se conhece como México, né, e procurassem um lugar onde a águia tivesse uma serpente no seu bico em cima de uma árvore, e lá seria o lugar. Claro, mas tudo isto foi escrito depois que tudo isto aconteceu. Os astecas fizeram assim para se justificarem e os espanhóis fizeram igual para se justificarem. E os romanos fizeram igual para se justificarem. E se a gente for ver, todos os povos parece que compartilham da mesma tendência destruidora do passado, que não interessa, para construir uma nova história. É muito importante que a gente pare e pense, né, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no revisionismo com relação às estátuas, com relação ao nome das ruas, com relação à história mais ou menos recente, mais ou menos antiga. Será que é um processo? Será que é de acordo com a história esse afã de apagar o passado, de apagar a história passada? É lógico que uma pessoa que foi um escravocrata é um escravocrata e não estava certo. E isso precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser explicado, inclusive pelo historiador. Mas apagá-lo da história como se não tivesse, como se ele não fizesse mais parte de nós, como se não fizesse mais parte do nosso passado, isso pode ser terrível, porque estamos submetendo não a história a um contínuo revisionismo, porque isso é característico da história. Os historiadores, precisamente, o que fazem é discutir, criticar e analisar os textos que foram escritos sobre a história passada. Isto é uma coisa, e outra coisa é apagar a memória. É preciso pensar nisto. Mas, enfim, eu acabei me desviando. Eu estava falando da história da América, que são fatos que estão acontecendo agora na América, principalmente agora na América. Há uma outra questão ainda importante para ser falada, que diz respeito à questão metodológica, né, e ao ponto de vista do historiador, que eu já comentei, agora me parece que fica mais fácil de ser entendido, que é o seguinte: cada historiador parte do seu ponto de vista. Então, nós podemos encontrar historiadores que são estruturalistas, historiadores que são
marxistas, historiadores que são culturalistas, historiadores que estão mais preocupados com a questão de gênero, né? Tudo isso daí faz parte, e é bom que seja assim, faz parte da natureza da historiografia. Não existe um único ponto de vista hegemônico, predominante, que todos os historiadores devem compartilhar e devem fazer parte desse ponto de vista. Pelo contrário, o que há e deve haver é a liberdade dos pontos de vista. Mas precisamente por causa disso, a narração, a construção, a análise, a história contada sempre vai ser parcial. Nunca vai ser uma história, vamos chamar assim, total, uma história universal, uma história definitiva. Né? Quer dizer, a metodologia, né, permite ver, né, os referenciais teóricos nos permitem analisar os fatos a partir daquela perspectiva, a partir daquele ponto de vista e não de outros. E isto requer um mínimo de humildade do historiador. Ele precisa saber que não é o rei da cocada, né? Que o historiador não está contando a verdade. Ele não é uma espécie de anjo de Deus que chega e diz a verdade pura. Não. Todos nós, historiadores, agora estou falando de todos nós historiadores, temos uma espécie de fraqueza congênita, que é a fraqueza própria do ser humano, que é a perspectiva, o ponto de vista. Mas isto não é uma fraqueza, uma debilidade. É uma fraqueza, como ao mesmo tempo é a nossa força. Né? Se todos nós contamos a partir de nós mesmos, todos nós vemos a partir da nossa própria visão, todos nós olhamos a partir de um determinado ponto de vista. O meu ponto de vista pode ser, pode estar mais marcado por uma escola determinada, pode estar mais marcado por outra escola determinada. Mas isto, volto a dizer, isto não é ruim, isto é bom, faz parte da história. Mas é preciso reconhecê-lo. É preciso reconhecê-lo. Então, normalmente, qualquer consequência disto, qualquer implicação disto, que para nós conhecermos bem qualquer questão da história da América, por exemplo, a colonização, o descobrimento, a efetiva instauração da sociedade, a exploração do trabalho, qualquer tema, a história da justiça, como é que era aplicada a justiça na América, qualquer questão que a gente for estudar, tem muitas abordagens diferentes, muitas perspectivas diferentes. Então, é sensato, no mínimo, é sensato que a gente procure ler vários livros de diferentes correntes para ter uma visão mais ampla. Nesse sentido, né, e com isso já vou mais ou menos acabando, porque eu vou deixar tudo isto para uma terceira parte, né? Nesse sentido, é importante dizer o seguinte: há como que duas grandes correntes dentro da área de História da América. Né? Uma, né, que podemos chamar e denominar de hegemônica, que é representada principalmente pelo que se conhece como antigo sistema colonial, que de alguma forma está fundado e o seu berço é a história da USP, né? E que é o maior representante Fernando Novaes e o Jobson da Arruda, né? E na origem Caio Prado. Né? Esse ponto de vista, né, é um ponto de vista marxista, ponto de vista que olha para a história de uma forma principalmente ou exclusivamente econômica, economicista, e que pode ser resumida na ideia de a preocupação por parte dos historiadores dessa historiografia, dessa escola historiográfica, de descobrir qual é o verdadeiro sentido da colonização. Ou seja, do seu ponto de vista, haveria um único sentido. E é preciso descobrir qual é esse sentido.
Disso aqui falaremos daqui a pouco. Depois há uma outra escola que não é hegemônica, não é predominante, podemos chamar essa escola com vários nomes, eu vou chamar de uma escola mais culturalista, né? Que um representante, me parece importante, dessa escola é um historiador norte-americano chamado Richard Morse, como código Morse, então Richard Morse, que também falarei dele no próximo vídeo, que procura olhar, vamos chamar assim, para o que ele mesmo diz, né, para as diferentes opções culturais, filosóficas, religiosas, científicas, culturais, né, que foram feitas no começo da modernidade pelos dois grandes povos no momento na Europa, os povos ibéricos e os povos anglo-saxões, né? Então haveria, né, para essa escola haveria uma opção ibérica e uma opção anglo-saxã, do ponto de vista das relações culturais, das percepções culturais. Então, o mundo anglo-saxão se fixou muito mais na objetividade da lei, enquanto que o mundo ibérico se fixou muito mais na subjetividade da consciência. Então, e a partir daí você pode analisar e pode perceber diferenças no processo histórico que são muito, muito diferentes das diferenças do processo histórico analisadas pelos historiadores do antigo sistema colonial, né? Sobre tudo isso daqui, né, para maior detalhe, para analisar mais especificamente essas questões, vocês vão ter que ouvir a parte 3, e com essa terceira parte nós encerraremos as aulas, né, desse primeiro bloco, que é a aula 1. Muito boa tarde.